Deus derramou sobre Saul, o primeiro rei de Israel. E eu quero que você preste atenção na comparação que o Senhor fará aqui através dessa palavra para o nosso coração. Para entendermos esse tempo em que Saul foi ungido rei, nós vamos observar lá, volta um pouquinho, no capítulo 8, versículo 6 de 1 Samuel, que diz assim: mas aquilo desagradou Samuel, quando eles disseram: dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Samuel era um profeta e que Deus usava de maneira muito poderosa. E o rei, ali, o povo de Israel pediu um rei ao Senhor, porque todas as nações ao redor de Israel tinham seu rei, e aquele que governava sobre Israel era o próprio Senhor. Mas o povo queria um rei, queria alguém para que eles pudessem ser iguais aos outros povos. E Samuel era um profeta, e todo profeta, ele trazia a voz de Deus, ele movia a palavra de Deus, ele trazia a vontade de Deus para o povo. Deus falava diretamente ao profeta, e o profeta falava ao povo, trazendo a mensagem de Deus. E aqui Samuel ficou muito triste, porque eles pediram um rei. E Deus disse: Samuel, não se preocupa não, eles não rejeitaram você, mas eles rejeitaram a mim. Então naquele momento Israel passa a ter um rei, alguém, um homem que governasse sobre eles. E Saul, ele foi escolhido, e ele era um homem de uma aparência muito bonita. Veja aí no capítulo 9, versículo 2. Está falando aqui, eu vou ler um só para a gente entender. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, o filho de Abiel, o filho de Zeror, filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo. E não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima ele era mais alto do que qualquer um do povo. Então ele era um homem muito bonito. Aqui diz que não tinha um homem mais bonito do que ele. E as pessoas batiam aqui no ombro dele. Ele era um homem muito alto. Chamava a atenção pelo seu porte e pela sua beleza. E a palavra de Deus diz que então Samuel pega um pote de azeite e ele unge esse rapaz. Esse que Deus havia dito: unja esse. Naquela época, para se levantar um rei, esse foi o primeiro rei a ser levantado em Israel, a ser separado para governar. Esse rei, ele deveria ser ungido por um profeta. Vai guardando isso. E o próximo rei deveria ser novamente levantado e ungido por um profeta. E todas as vezes que isso acontecia, Deus liberava a bênção, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E no caso aqui, Saul, ele foi escolhido sim por Deus, foi sim ungido por Deus, mas veio pela vontade do povo. Então ele pega um pote de barro, um vaso de barro com azeite e derrama sobre ele. O vaso, ele representa a vontade do povo, a vontade das pessoas, porque o barro, ele simboliza o ser humano.
Deus do barro. O Senhor pegou o barro e formou o homem e soprou nas narinas do homem. E ali se manifestou um homem, né? Fez-se alma vivente. Então, todas as vezes que um rei era levantado, o óleo era derramado. Porém, Saul foi derramado de um óleo, de um pote, de um vaso de barro. Abra comigo a palavra do Senhor em Jeremias 18, versículo 3. Nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente um vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. O Senhor mostra exatamente que o vaso de barro representa uma pessoa, uma nação, um reino. E aí diz assim no versículo 5: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estás vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Então o vaso, ele representa o ser humano, e ele representa a vontade do ser humano. Nós precisamos entender que a nossa vontade, ela pode ser enganosa, como ela pode ser assertiva. Se eu estou alinhada com Deus e com a palavra de Deus, a vontade de Deus vai se manifestar em minha vida, e aquilo que é a minha vontade, alinhado com a vontade de Deus, trará um benefício, trará vitórias, trará livramento, conhecimento, e o Senhor se manifestará. Amém. Mas a vontade humana, muitas vezes, guiada por ela mesma, ela é enganosa, assim como é enganoso o coração. O coração é enganoso. E nós precisamos deixar que o nosso coração esteja perfeitamente alinhado, debaixo da vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, vamos lá. Antes de ler Romanos, eu quero analisar aqui, para a gente estar pertinho aqui, para facilitar para você. Volta um pouquinho, Isaías, volte aí um pouquinho, lembra anterior, vai buscando aí para trás. Isaías 64, versículo 8, diz assim: agora, porém, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro, e nós todos somos o trabalho da Sua mão. Qual é a tua vontade hoje? Qual é a tua vontade hoje? Qual é a vontade do teu coração no dia de hoje? Para cada situação e para cada área da tua vida, qual é a tua vontade? Qual é a vontade de Deus para você? Você pode fazer uma análise rápida e dizer qual é a vontade de Deus para você hoje, mas qual é a sua vontade para cada situação? Então a nossa vontade está relacionada com a nossa escolha. O povo de Israel escolheu querer um rei. Não tinha nada de errado nisso. Só que Deus era o rei sobre eles. Então eles rejeitaram a Deus para ter uma figura humana como rei, para governarmos na terra. Então a vontade estabelece muitas vezes algo bom e algo ruim. Por isso que a minha vontade tem que estar ligada à vontade de Deus. Romanos 12 vai nos ajudar com isso. Versículo 2 assim: e não sede conformados com
conforme este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra tradução diz assim: não se amoldeis ao sistema deste mundo, que é a vontade humana, que são os desejos humanos. O vaso de barro, o pote de barro, ele pode ser cheio de azeite, mas há uma vontade humana ali. Ele pode ter cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas a vontade humana está prevalecendo. A vontade humana está dominando. Posso ter um óleo sobre a minha cabeça, uma unção de Deus sobre a minha cabeça, mas a minha vontade pode estar dominando. E se a minha vontade está dominando, eu posso correr o risco de usar de maneira indevida o óleo sobre a minha cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Ele era um homem muito bonito, ele era um homem alto, ele era um homem que chamava atenção, só que ele começou a reinar, e depois, com o passar do tempo, ele começou a impor sobre o povo um jugo muito difícil. E a palavra de Deus diz que ele desobedeceu a Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, ele estava indo para a guerra, e Samuel disse: espera que eu vou chegar a fazer o sacrifício ao Senhor para que ele dê vitória. Naquela época era feito assim. E Samuel demorou aos olhos dele para chegar, e o povo foi ficando alvoroçado, e ele, para fazer a vontade do povo, ele mesmo foi lá e sacrificou. Somente um profeta, um sacerdote, que Samuel era, poderia fazer aquele ato, aquela cerimônia. Então Samuel disse: melhor é obedecer do que sacrificar, porque o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. E naquele dia, Deus rejeitou Saul, aquele que foi escolhido pela vontade humana. E depois, o Senhor, ele começa ali a observar um jovem que estava pastoreando as ovelhas. E esse jovem, com sua harpa, louvava a Deus. E Deus foi trabalhando no coração daquele jovem, e observando também o coração daquele jovem. E aquele jovem mata um urso para defender suas ovelhas, mata um leão para defender as suas ovelhas. E era um jovenzinho, por volta de 15, 16 anos, quando Deus fala para ele, para Samuel: vá à casa de Jessé, e vá e unja um dos filhos dele. Então, naquela época, quando Deus queria romper uma aliança com uma família real, ele usava também um profeta para quebrar aquela aliança e estabelecer uma outra aliança com uma outra família. E quando Samuel chega na casa de Jessé, e ele diz assim: traga todos os seus filhos. E foi passando todos os filhos. E Samuel achava que era um, que era outro, pela aparência, pela sua própria aparência ali. Deus diz: não fique olhando a aparência, Samuel, porque eu vejo diferente. Eu vejo aqui, ó, o coração. Então abra comigo, vamos lá para Samuel novamente. E vamos ver Deus estabelecendo uma aliança com uma outra família. O Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentareis por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai,
e te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. O que Deus deixa registrado na sua palavra quando Samuel vai ungir Saul? Ele pega um pote de azeite. E aqui, o que ele pegou? Um chifre de azeite. Um chifre de azeite. Por que essa diferença? Embora Saul tenha também sido escolhido por Deus, Deus atendeu à vontade de Israel. Mas aqui Deus estava atendendo a sua própria vontade. Aleluia! O chifre, a unção com o chifre, que é o chifre de carneiro, era uma unção diferente, porque para ser ungido assim, era necessário um sacrifício. Um sangue foi derramado. O sangue de um carneiro foi derramado. Naquela época, o carneiro que era levado diante de Deus, um cordeiro. E o sangue derramado para obter o chifre do carneiro, que nós conhecemos como chofar, é o chifre do carneiro, havia algo muito significativo. E quando Deus vai olhando ali, este moço lá no campo, com as suas ovelhas, ele sabia que havia uma escolha que saiu do coração dele, não do coração de uma nação. Saiu do coração dele, não de um povo que queria ser igual às outras nações ao redor. E ali houve esse sacrifício. E quando chega um jovem chamado Davi, na frente de Samuel, Deus fala para Samuel, veja aí no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Versículo 11, veja aí. E Samuel disse a Jessé, estão aqui todos os teus filhos? E ele disse, resta ainda mais um jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé, mandai e trazei, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. Veja ainda o versículo 12. E ele mandou buscar e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência, agradável de se olhar. E o Senhor disse, levanta-te e unge, pois este é ele. Este é ele. Então Samuel pegou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Houve ali a manifestação de Deus. Isso é algo bastante significativo. O nome Saul significa pedido de Deus, pedido a Deus. Foi o que o povo pediu, não foi? Pediu a Deus um rei. Mas o nome Davi significa amado e respeitado por Deus. Aleluia. Deus move para nós hoje de uma maneira poderosa. Aleluia. Existe um sacrifício que foi feito para ser derramado um óleo sobre aqueles que Deus escolheu. Diga, esse sou eu. Esse sou eu. Quem é o cordeiro que foi sacrificado
receber a unção do Espírito Santo. Aleluia! Quem é este? Jesus! Então, o que vale mais, a minha vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. O que vale mais, eu viver naquilo que eu quero ou eu desfrutar daquilo que Deus tem determinado para mim? Que Deus quer para mim. Então, o homem pode escolher qualquer coisa, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto, o sangue dele foi derramado para que a unção do Espírito Santo estivesse sobre cada um de nós. Amém. Para que Deus movesse sobre nós, porque cada um de nós é como Davi, amado, é escolhido de Deus. Deus escolheu você. Deus não olha para a aparência segundo o outro. Aquele outro é melhor, aquela outra é melhor, aquela aparência é melhor. Deus olha para você e vê você como um filho amado, como uma filha amada. E o sacrifício de Jesus, do sangue que foi derramado por Jesus, ele move sobre nós essa escolha. Você foi ungido, você foi escolhido, você foi levantado por Deus nessa terra para fazer uma diferença, para trazer a verdade de Deus através do poder que há no nome de Jesus. Em João 1:29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ser humano pode escolher qualquer coisa, mas quando eu estou alinhado com Deus, eu escolho Jesus. Amém. Eu escolho a vontade de Jesus. E Jesus está escolhendo você essa noite. Não foi você que me escolheste, mas eu escolhi você e nomeei você para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça, como diz João capítulo 15, versículo 15. Deus escolheu você. Assim como Deus tirou Davi de trás das malhadas, Deus esta noite escolheu você e está tirando você de trás das malhadas. O que significa isso? Tirar de trás das malhadas? Tirar você do anonimato, tirar você do lugar que você está escondido, talvez dentro de uma caverna, talvez escondido na tua casa. E Deus está dizendo: eu morri por você. Amém. Para que você recebesse a unção do meu Espírito, para que você fosse levantado nessa terra, para que você fizesse uma diferença lá na tua casa, no teu trabalho, onde você estuda, no meio da tua parentela, com os teus vizinhos, dentro da igreja, fora da igreja. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Abra comigo João, capítulo 1, versículo 36. Você foi selado pelo Espírito Santo por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Por causa do sacrifício deste Cordeiro. Não mais uma escolha humana, mas uma escolha de Deus. Versículo 36 diz assim: e olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Foi João Batista que disse isso, tanto o versículo 29 como 36. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Aleluia. Se não houvesse o sacrifício de Jesus, não seríamos escolhidos. Não fomos escolhidos pela vontade humana. Eu não escolhi você como sua pastora. Eu estou te escolhendo porque eu acho você muito bonitinho, muito bonitinha, muito bonzinho, muito boazinho. A minha vontade de escolher você para estar aqui, ela é boa, ela é muito boa, mas não vai determinar o poder da vida eterna em você, só pela minha vontade humana, mas a vontade daquele que morreu por você na cruz, aleluia, que derramou o sangue dele, este Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele trouxe a nós o Consolador, chamado Espírito Santo, que selou você, que ungiu você, e
tirou você da escuridão, do anonimato, daquilo que te escondia e trouxe você para a luz e ungiu você como príncipe de Deus na terra, como uma princesa de Deus na terra, colocou sobre a tua cabeça a coroa da vida eterna, para que você domine sobre essa terra, para que o reino de Deus se manifeste em você e você se manifeste na terra pelo reino de Deus. Deixa ligado para mim, por favor. Aqui tá bem quentinho. Fazendo favor, obrigada. Então ele escolheu você. Abra comigo a palavra do Senhor em Filipenses 2. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma escolha, não é uma escolha de uma pessoa só, Aleluia. mas é uma escolha de um povo para ele. Ele te escolheu como povo, ele chamou você de geração eleita, povo dele, propriedade dele. Aleluia. Filipenses capítulo 2 versículo 8 diz assim: achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas dos céus, das coisas na terra, das coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O sacrifício do Cordeiro foi na cruz. Morte em morte de cruz. Para escolher você. Cordeiro morreu. Diga, o Cordeiro morreu. Para que eu pudesse ser escolhido. Isso não é tremendo? Amém. Entende agora a diferença de ser ungido com um pote de barro e com o chifre? A unção da vontade humana e a unção do Cordeiro de Deus. A unção da vontade humana é passageira. Porque a unção da vontade humana traz soberba, orgulho, arrogância e vaidade. Foi infelizmente isso que aconteceu com Saul. Mas a unção da vontade de Deus, pelo poder do Cordeiro de Deus, do sacrifício do Cordeiro, do sangue que foi derramado, não é passageiro. Tanto é que o nome de Davi é dito até hoje. Aleluia. Tanto é que Deus escolheu a geração de Davi para Jesus nascer. Aleluia. Jesus veio da linhagem do rei Davi. Então essa é a diferença. É uma unção que permanece, não é uma unção passageira. A unção humana é passageira, mas a unção divina é permanente e é para a eternidade. Glória a Deus. Obrigado. Você foi ungido pela vontade humana ou pela vontade do Cordeiro de Deus? Um chofar, um chifre de carneiro, ele representa soprado, tocado, ele representa a voz de Deus. Aleluia. Então a unção vem com a voz de Deus liberando sobre nós. Jesus é a voz de Deus. Ele é a palavra. Amém. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra de Deus. Aleluia. E quando ele fala, é o próprio Deus falando.
Eu falei já, mas vou ler. João 15:15. Glórias a Deus. Você não foi escolhido por homens, você foi escolhido por Deus. Amém. Versículos 15 e 16. Eu citei, era 16, tá? 15 e 16. Eu vou ler o 16. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vou conceder. Oh, glória. Glória, glória a Deus. Você quer ser ungido pela vontade humana ou pela vontade de Deus? Você quer ser levantado pela vontade humana ou pela vontade de Deus? Você quer ser selado pela vontade humana, pelo anel humano, daquilo que é selado, os reis selavam com o seu anel? Ou você quer ser selado pelo Espírito Santo, que te conduz à vida eterna, que te coroa, não numa coroa corruptível, não numa coroa que perece, de um material que perece, mas da coroa da vida eterna. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: estou tirando você de um lugar de anonimato e te fazendo conhecido no meu reino. Aleluia. No meu reino. Muito obrigado, Senhor. Aí sabe o que acontece? Quando a gente é reconhecido no reino de Deus, os anjos são atraídos. Aleluia. Atraído pela unção que foi derramada na nossa cabeça, atraído pelo sangue deste cordeiro, sacrifício do cordeiro que foi derramado, o sangue dele, para que eu tivesse essa unção. Ele é atraído, esses anjos são atraídos, porque Deus dá ordem para eles virem ministrar em nossas vidas. E eles vêm recolher nossas orações, eles vêm recolher as nossas lágrimas, eles não aceitam a nossa oração para eles, muito menos a nossa adoração, mas eles vêm por ordem de Deus, recolhem as nossas lágrimas, recolhem as nossas orações, eles vêm, cuidam da nossa vida, guardam a nossa vida, eles protegem, eles trazem resposta de Deus, porque eles são atraídos pela unção. Pelo sangue que está sobre nós. E quando nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, os anjos vêm, adoram junto. Porque eles adoram, porque eles vêm. E quando eles vêm na terra, pessoas que adoram e não estão vendo Deus, mas adoram com sinceridade, eles vêm. Eles cantam junto, eles louvam junto. E lembrando que louvar e adorar não é só cantar, não é só tocar, mas é se derramar na presença. Aleluia. Qual é a unção que você quer? Do pote de barro? Da vontade humana? Ou do chifre? Senhor. Que representa o sacrifício de Jesus na cruz. Amados, deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós estamos vivendo num tempo em que precisamos nos posicionar por Deus. Não é só uma posição dentro de uma igreja, de uma denominação. É uma posição com o reino de Deus. Com o reino de Deus. E essa posição com o reino de Deus vai determinar se esse óleo, se essa unção, se esse sangue vai ficar sobre a minha vida ou não. É uma posição de exercer o meu chamado, de deixar Deus usar os dons que Ele me deu para a edificação do lugar em que eu sirvo a Ele. Aleluia, Senhor. Deus te deu dons, Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério e Deus te deu uma unção. Não é só para você. Ai, que bom, eu tenho um chamado, tenho um ministério, tenho uma unção. Ai, que bom, agora eu estou cheia da presença de Deus. Não é para você que Ele te deu. É para você repartir. Aleluia.
É para você se deixar ser usado para a edificação da obra de Deus, aonde Deus nos colocou. Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: e aí? Vai repartir o seu dom comigo ou não? Eu estou precisando aí do seu dom. Você vai repartir comigo ou não? Eu estou precisando que você exerça o seu ministério. Vai repartir ou não? Amém. Amém? Amém. Então, quando eu faço a minha parte, eu estou manifestando essa unção, eu estou manifestando esse sangue de Jesus, porque foi Ele que ungiu. Glória a E Deus. aí os dons são liberados. E aí a edificação do corpo de Cristo. E eu tenho que exercer o lugar que Deus me chamou para exercer. Aleluia. Como estamos aqui, o nosso lugar é aqui. Amém? Amém. Então, se eu retenho essa unção só para mim, ela para de jorrar. Agora, se eu exerço essa unção, ela vai transbordar. Aleluia. Vai chegar a você, e você também, se fizer a mesma coisa, vai transbordar e vai chegar até mim, e nós vamos uns enchendo o outro com a graça de Deus, com a unção de Deus, curando, libertando, salvando, sarando, movendo esses dons, dom de curar, os dons, o dom da fé, os dons de operação de maravilhas, tudo isso é exercido, porque o Senhor liberou uma unção sobre nós. Glória a Deus. Pote de barro ou chifre de carneiro? O que você quer? Vontade humana ou a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é mais ou menos? Boa. Ela é o quê? Boa. Perfeita e agradável. Ela é o quê? Boa. Perfeita. Ela é boa, perfeita e agradável. Abre comigo em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou salvação. O sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus, houve o derramamento do sangue de Jesus, para que todos nós pudéssemos ter salvação. Aleluia. Amém? Amém. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 7. Volte lá para trás um pouquinho. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Aleluia. O Senhor é o Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa, é aquele que morreu no nosso lugar. O sangue dele foi derramado para que o óleo pudesse ser liberado através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Quem é que te ungiu na terra? Foi óleo? Ou foi o próprio Cordeiro de Deus? Quem te ungiu? Quem liberou o Espírito Santo foi Jesus. Por que eu falo liberou? Porque ele diz na sua palavra: ó, se eu não subir, o outro Consolador não virá. E quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda na terra ressuscitado. Depois ele subiu ao céu. E 10 dias depois, o Espírito Santo veio. Aleluia. Veio na festa de
Pentecostes, no grego, Shavuot, no hebraico, festa das colheitas, no português. O Espírito Santo está tirando você de trás das malhadas, de trás daquilo que você está escondido, e está trazendo você para estar em evidência. A unção que desce do céu nos coloca em evidência permanente e crescente. A unção que é liberada, uma unção humana, uma escolha humana, ela é temporária. E quando ela é temporária, ela pode ser rejeitada por Deus. O que você quer? O que você quer? Temporária ou eterna e crescente? Crescente e eterna. Permanente. Sabe qual foi o fim de Saul? Ele se matou. Uma guerra. Sabe qual foi o fim de Davi? Ele morreu na sua velhice. E o seu nome, Deus disse que o trono dele permaneceria. E que o Messias se assentaria no trono de Davi. Qual é a unção que você quer para a sua vida? Qual é a unção que você quer para a sua vida? Responde para você. O Cordeiro de Deus morreu por você, porque Ele escolheu você. E Ele quer que você escolha Ele também. Simples assim. Está preparado para se entregar para Ele? Não é uma entrega para a religião. É uma entrega para o Deus Criador do céu e da terra. É uma entrega para o Filho de Deus, Jesus. É uma entrega para o Espírito Santo. Vamos adorá-lo. Vamos pedir para o Espírito Santo vir, nos ungir, selar a nossa vida. Se prepara, porque Deus está tirando você do anonimato. Viu, Laís? Se prepara, filha. Aleluia. Deus tem visto o seu esforço. Aleluia. Mas Ele ainda quer mais. Mas Ele tem visto o seu esforço. Ele tem visto a sua sede e a sua fome. E Deus está dizendo para você: estou tirando você de trás das malhadas. Aleluia. Deus está te colocando em evidência. Evidência espiritual, ministerial, mas evidência profissional também. Ele está fazendo assim com você hoje. Aleluia. Se prepare. Põe no papel o teu sonho que Ele vai realizar. Aleluia. Esse é o presente de aniversário que Ele te dá hoje. Aleluia. Oh, glória. Há uma presença muito, muito forte. Aleluia. Você quer receber unção de homem? Você fica aí sentado. Você quer receber a unção do Espírito Santo? Você vem para cá. Oh, aleluia. Pastora Gânia, toca lá. Dona Vegarei, para nós, fazendo favor, que a gente está cuidando aqui. Só não fica aqui em frente do Júlio, fazendo favor, meus amores, que ele está filmando, tá bom? Fique à vontade, tá, irmãos? Não é uma obrigação você vir aqui. Mas se posicione com Deus, se quiser ficar sentado também, não tem problema nenhum. Amém? Pode ficar aqui, meu amor, que daí eu vou orar. Isso. Não, pode ficar. É só vir assim, ó, que daí eu vou orando, tá bom? Pode vir mais pra frente.
Pode vir, meu amor, pode ficar aqui. Só para verificar assim que Deus vou. Sim, pode. Quem quiser receber essa unção, coloque diante de Deus. Vem, filho, tocar. Busque a unção do Espírito de Deus. Busque a unção do Espírito de Deus. Sai do corredor, vem pra cá, todo mundo.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você que está assistindo. Que Deus traga vitória, Deus, sobre a tua vida. Lembre-se, é melhor uma unção que vem do Cordeiro de Deus e é trazido pelo Espírito Santo do que uma unção pela vontade humana. Deus abençoe. Shalom.